como vai? Então, eu saúdo a todos os participantes do Clube do Livro, do blog Livre Estância, bem como dos amigos e amigas que acompanham o nosso Clube do Livro pelo YouTube e demais veículos, né? E hoje nós estamos aqui reunidos para debater, para falar sobre o livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, do professor de Harvard, Michael Sandel. Bom, falar de justiça é algo delicado, né? Ser justo não é fácil, requer coragem. Todos nós buscamos justiça, principalmente aqueles que fazem faculdade de direito, mas é uma questão que é debatida há séculos, né? Acho que começou com Aristóteles, preocupado com o seu filho sobre o que é ética, o que é justiça, e escreveu Ética Nicômano. E de lá para cá todos buscam se fazer justiça, né? Mas tenho comigo que a justiça, pelo menos essa é a minha justiça, não são as grandes decisões, e sim a justiça está nas pequenas coisas, né? De ser justo, respeitar o próximo, a fila do ônibus, dentre outras coisas mais. E todos ou muitos confundem direito com justiça. Claro que eles se aproximam, mas o direito é feito, como diz o professor Eros Grau, ex-ministro do Supremo, o direito é feito para pacificar a sociedade, buscar uma estabilidade social. A justiça é muito mais do que isso, né? E talvez eu espero que por esse debate aí a gente encontre algumas soluções, ou pelo menos a gente consiga entender quais são os ensinamentos dessa obra que já se torna um best-seller, né? Então, dentro desse objetivo, acredito que todos estamos aqui para aprender, não encontraremos soluções, mas talvez dúvidas, e das dúvidas vem o aprendizado. Eu passo a palavra à Vanessa para que dê continuidade a esse debate. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O livro Justiça, para mim, foi uma grata surpresa. Na verdade, a utilização de casos concretos para discutir a justiça é muito interessante. E é isso que o autor faz o tempo inteiro. Ele parte de casos concretos e vai trabalhando os filósofos que escreveram sobre justiça. O interessante é que a gente não vai ter uma ordem cronológica, mas sim uma ordem lógica. E o trabalho desse livro hoje vai ser feito da seguinte forma. Nós separamos os capítulos e vamos dar o prazo, infelizmente um prazo pequeno, né, porque são muitas pessoas para falar, para que as pessoas tragam um pouquinho da impressão sobre o capítulo e sobre o que versa o capítulo. Logo depois que a pessoa apresentar, se alguém quiser fazer alguma consideração, só levantar a mãozinha. E já vou começar desde logo com o primeiro capítulo, que chama Fazendo a Coisa Certa. E esse primeiro capítulo, quem vai apresentar para a gente é a Carol. Me escutam? Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, primeiramente, né? Então, o autor, nesse capítulo, Fazendo a Coisa Certa, vai explicar, como a doutora Vanessa já disse, que ele vai dar vários exemplos de casos concretos para justificar a questão da justiça. Então, ele explica em 3 ou 4 casos concretos ali, e que a partir da tomada de decisão das pessoas acabam se justificando aquilo, né? E posteriormente ele também vai citar os 3 autores que ele utiliza no livro inteiro, né, no decorrer do livro. O primeiro vai ser através de uma corrente utilitarista, que é Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O segundo vai ser Immanuel Kant, a concepção de justiça como liberdade, né? O terceiro vai ser basicamente Aristóteles, né? Com aquela ideia de equidade que traz igualdade a todos, assim, é mais ou menos nessa convicção. E para finalizar o capítulo, ele é bem breve esse capítulo. Ele quer que as pessoas, através da sua ideia, tenham uma concepção própria da justiça, que não fiquem basicamente ao pé da letra da lei, mas sim que analisem o caso e tenham algo concreto através daquilo. Porque como um dos exemplos que ele dá, que é do vagão desgovernado, em que o motorista desse vagão tem que optar
se ele vai por um caminho em que ele vai atropelar 5 operários que estão fazendo a manutenção daquele caminho, ou por outro que tem apenas um. A coisa em si é errada, mas ele optou por ir pelo lado que só tinha uma pessoa para causar o menor dano. E eu acho que a justiça, hoje em dia, a gente tem que olhar dessa forma, né? Que a gente não, talvez cause um dano, mas temos que tentar prejudicar um pouco menos as pessoas. Mas é basicamente isso o primeiro capítulo. É uma introdução bem breve do que vai contar no decorrer do livro. Passo a palavra para o próximo. Então, pessoal, justamente nesse primeiro capítulo, a Carol colocou bem, ele vai trazer algumas concepções de justiça já, que ele vai trabalhar ao longo do livro. E uma das concepções que vai vir à tona é justamente o utilitarismo, que é essa questão da felicidade. E o capítulo 2, ele vai tratar sobre o utilitarismo. E quem vai falar para a gente nesse capítulo 2, até que é um novo membro aqui do clube, que é um prazer receber, uma professora renomada de Direitos Humanos, né, a Dani. Então, Dani, acho que o tema tem tudo a ver, principalmente com as questões que você pesquisa. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho sobre o utilitarismo, obrigada. Uau, então, pessoal, boa noite, boa tarde, boa noite. Super obrigada pelo convite. Eu não conhecia essa obra, então, assim, foi também, assim, uma grata surpresa rever, inclusive, alguns dos autores que eu estudei há muitos anos no mestrado. E eu escolhi, na verdade, o capítulo 2, assim, pelo índice. Eu não sabia o que eu estava escolhendo. E, de repente, assim, eu dei de cara com o Bentham e o Stuart Mill, que eram justamente os autores mais pedra no sapato na minha trajetória de vida, porque são justamente, né, os autores que trazem, né, principalmente, né, para quem não é o caso da maioria de vocês, não é? Mas para quem se formou na década de 90, essa transição, né, do capitalismo liberal para o capitalismo financeiro, ela cria um certo atrito, assim, né, dentro dessas discussões sobre direitos humanos. Então, tentando sintetizar isso, assim, né? Para quem lê, ele começa, na verdade, o capítulo contando um caso que a gente conhece no Brasil como o caso dos exploradores de caverna, ou seja, um caso que nas escolas de direito ele é muito tradicional, pelo menos na escola onde eu me formei, eu sou da UFSC, era muito comum a gente estudar isso já na primeira fase do curso, o caso dos exploradores de caverna, para discutir justamente moral e ética, né? O caso dos exploradores de caverna é um caso bem simples, são 4 pessoas que estão naufragando, né? O caso que ele traz, digamos assim, são 4 marinheiros que são náufragos, um fica doente porque acaba tomando água salgada e eles acabam discutindo se vão matá-lo para comê-lo, para poder sobreviver. A princípio, não, e no final é o que eles acabam fazendo. Quando eles são resgatados e voltam para a Inglaterra, eles são julgados e punidos. Então, é uma discussão sobre... E daí ele começa a explorar todas as discussões a partir desse caso. No Brasil, a gente usa o caso dos exploradores de caverna, que também é de um professor de Harvard, o Lou Fuller, que é mais ou menos a mesma história, só que são adolescentes que vão explorar uma caverna, tem um desabamento e a trajetória é exatamente a mesma, ou seja, né, no final é a mesma coisa. E aí, o que eu percebi do capítulo, né, e claro, é uma leitura assim 20 anos depois, né, de estar relendo algumas coisas, é de que esse debate, na verdade, é uma discussão sobre a preservação da vida como um direito maior, como um direito macro, com alguns contornos, né, entre a moral e a ética aplicada ao caso concreto, e como essas regras morais e éticas aplicadas ao caso concreto constroem, na verdade, regras sociais e, a partir delas, regras jurídicas. E que, obviamente, essas regras, tanto sociais como jurídicas, elas vão depender de uma certa balança de equidade
de cada sociedade. E daí, claro, o que o Bentham vai defender, porque é o utilitarista mor, é que a felicidade é a grande busca do ser humano. Já passaram os meus 5 minutos, né? E, portanto, ela deve prevalecer sobre qualquer outro tipo de dor. Logo, os fins, é quase como os fins justificam os meios, mas numa leitura e num discurso bem mais bonito, né? O Stuart Mill, na verdade, que eu gosto mais, acho que todos, ele tenta, na verdade, dar uma enfeitada, né? Tentar salvar, na verdade, o utilitarismo do Bentham, acrescentando que, como a Carol que falou antes, olha, eu super, né, já íntima. Acrescentando justamente isso que a Carol falou antes, ou seja, assim, que há casos, né, que são, na verdade, agora lembrei do Rawls também, há casos, na verdade, que são esses lead-in cases, em que você não tem, na verdade, aquela resposta perfeita. Então, nesses casos, aquela resposta que maximize, ou que possa maximizar maximizar o prazer, a felicidade, ou seja, reduzir o dano, seria a resposta correta. Eu fico por aqui porque é bem isso, assim, eu também gostei bastante, mas assim, não terminei de ler todo o livro ainda, quero ouvir vocês. Obrigada. Então, pessoal, obrigada, Dani. Né? Para quem não conhece, a Dani tem todo um trabalho em direitos humanos, antigo já, dá aula na Universidade Federal, e já participamos de vários debates, né, Dani? Debates bem, bem interessantes. E justamente o que a Dani colocou é isso, né? Aqui você está trabalhando utilitarismo. E do utilitarismo eu acho interessante porque o autor ele faz um pulo para esse outro capítulo, quando ele vai tratar justamente dessa noção de liberdade, né? Se a gente é dono, do que a gente pode fazer. Isso que é bacana no livro, é uma construção. Como a Carol colocou, como a Dani colocou, a gente vai vendo a justiça de várias formas. De uma forma em busca da felicidade, de uma forma da liberdade, depois vai vir Kant, com essa questão do imperativo categórico, mas, enfim, cada capítulo que passa, a gente traz uma nova noção de justiça e, com isso, se tenta resolver o caso concreto, demonstrando que o caso concreto pode ser resolvido com mais uma teoria da justiça. Então, nesse capítulo que eu gostei muito do capítulo 3, ele vai tratar desses temas que dizem respeito a essa questão da liberdade mesmo, da individualidade. O capítulo até tem um tema sugestivo que é assim, somos os donos de nós mesmos? A Elora gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, né, Elora? Isso, boa tarde. Me escutam? Então, o meu capítulo, na verdade, trata sobre a liberdade. Só que, num primeiro momento, o autor, ele acaba trazendo que a desigualdade nos Estados Unidos, ela acaba sendo a maior do que das outras democracias. E ele traz para isso os dados da Forbes, dos bilionários que residem nos Estados Unidos. E ele primeiro aborda a maximização da felicidade, porque o que ele usa como exemplo? Se pegasse $1 milhão do Bill Gates e distribuísse para outras pessoas, o Bill Gates não ia sentir nada, porque para ele isso não é nada. Agora, para essas outras pessoas, com certeza haveria a maximização da felicidade. Só que ele traz a teoria da ideologia libertária. E eles têm 2 objeções sobre isso. Primeiro, eles acreditam que os altos impostos, eles acabam por reduzir o incentivo ao trabalho e também aos investimentos. Como também acaba sendo injusto cobrar impostos dos ricos para ajudar os pobres, porque acaba violando o direito fundamental. Só que a teoria libertária, ela acredita que o Estado deve ser mínimo. Então, eles rejeitam 3 diretrizes, que seria que não pode haver nenhum paternalismo, nenhuma legislação que fale alguma coisa sobre a moral, e também nenhuma redistribuição de renda ou riqueza. Eles acreditam somente que a justiça distributiva deve ser atendida em 2 condições, que são elas, a aquisição de posses ou a transferência dessas posses. Aí também eles usam como exemplo o Michael Jordan. Eles falam que o dinheiro do Michael Jordan, as pessoas elas acabam pagando porque querem assistir o Michael Jordan. Então, ele não deve isso ao Estado, a riqueza dele. Na sequência também, eles falam que tem algumas questões favoráveis à redistribuição, só que o autor acaba apontando elas e abordando alguma coisa negativa em relação a elas. As que eu achei mais importante seria a taxação
ela não acaba sendo tão ruim quanto o trabalho forçado. Também que as pessoas pobres precisam de mais dinheiro do que as ricas. E ainda eles trazem novamente o caso do Michael Jordan. Eles falam que ele acaba não jogando sozinho no time. Então, por isso, ele tem uma dívida para com aqueles que contribuem com seu sucesso. Enfim, foram essas questões que eu achei mais interessantes nesse capítulo. Então, pessoal, eu acho que o que a gente pode agregar, talvez, que eu acho que também vale a pena nesse capítulo, é justamente a questão porque a questão da liberdade envolve muito a questão de escolha, mas até que ponto você é livre para escolher? Isso eu achei muito interessante, né? Até que ponto que você pode dizer que alguém é livre? Então, é um pouco até utópico você achar que todo mundo pode escolher, porque a escolha ela está condicionada a toda a tua história de vida. E isso acho que ficou bem claro, a Elora colocou muito bem na questão dos mais ricos e mais pobres. Será que os mais pobres têm o mesmo direito de escolha dos mais ricos? Isso ele traz muito interessante. E ele fala também dessa questão do suicídio, dessa questão até da venda de órgãos. Eu achei bem interessante, eu não sabia que antigamente você podia comprar dente. Vocês repararam nisso? Que podia comprar o dente das pessoas mais pobres? Então, disse que tinha uma charge antiga, né, que aparecia a pessoa vendendo dente. Então, as pessoas mais pobres vendiam o dente para os mais ricos colocarem. Então, até que ponto, por exemplo, o comércio de órgãos, né? Até que ponto que você pode comprar o rim de alguém, porque essa pessoa está vendendo porque ela quer ou ela está vendendo porque ela tem uma condição muito ruim, né? E isso é muito interessante. Eu acho que essa desconstrução é o que faz o livro tão interessante, porque o autor ele tem uma isenção que é impressionante, né? É muito difícil você conseguir tratar dos temas de forma tão isenta, porque a gente, quando lê o caso, já pensa na hora. E dessa ideia da liberdade, ele dá uma puladinha para discutir o mercado. O mercado, justamente a questão do mercado e dos conceitos morais. E daí a gente vai chamar aqui o nosso advogado, que trabalha justamente com a questão dos negócios, para dar uma comentada para a gente aí do mercado. Maurício, com você, do mercado e dos conceitos morais. Bom, boa noite a todos. O autor enfatiza a questão do mercado e utiliza essas duas formas de analisar, né, o utilitarismo e o libertarismo na prática. Então, ele propõe o debate pegando dois temas bem interessantes, que é o alistamento militar e a gravidez encomendada, né? A barriga de aluguel. Hoje, até outro nome, né? Me permitam aí o setor de família, eu acho que é barriga afetiva, alguma coisa assim. Mas ele usa esse termo barriga de aluguel. Bom, primeiramente, quanto ao alistamento militar, pode até soar estranho para a gente aqui, né? Mas existem, ele faz um resgate histórico da Guerra de Secessão, em que o norte, as colônias do norte queriam uma coisa e as colônias do sul queriam outra. E acabou que as colônias do norte, lá nos Estados Unidos, venceram, né? Sob o comando do Abraham Lincoln. E a questão é a seguinte: havia a convocação obrigatória, né? Então era obrigatório a pessoa servir o exército. E isso, nos Estados Unidos, soou um pouco absurdo. Novamente, né? Aqui para a gente é normal, mas lá soou um pouco absurdo, porque a pessoa tem que ter o dever cívico de servir. Não precisa ser algo obrigatório. Ora, todo homem capaz deveria servir ao Estado justamente para defender todos aqueles direitos que o Estado proporciona para o indivíduo. E eles tiraram essa questão do serviço obrigatório. E ele faz o raciocínio da seguinte maneira: começa como serviço obrigatório, e lá nos Estados Unidos eles acabam desenvolvendo uma forma da pessoa não ir servir. Então, ela pode negociar com alguém que queira servir e paga
então, $1.500 para que essa pessoa possa servir no lugar dele. E ele cita alguns exemplos de personalidades que optaram por isso. Inclusive, o pai de Theodore Roosevelt utilizou desse mecanismo. Aí o Estado começou a perceber que aquilo não era bom, porque ao invés de fazer uma relação entre duas pessoas, a pessoa poderia ser convocada e ela pagava lá $300 e ela estava livre da convocação. Isso evoluiu para o serviço voluntário, que nada mais é do que só serve quem quer. E o Estado paga lá um soldo e também benefícios. E ele faz uma analogia com as empresas. Hoje, a pessoa abre um restaurante, ela contrata o garçom que se submete ao salário que o restaurante paga ou os benefícios que o restaurante pode proporcionar. E ele faz uma analogia também com relação ao nível intelectual do exército, porque a grande maioria nunca cursou, nunca pisou numa faculdade. Então, eles entram no exército com uma forma de subsistência, não que eles tenham a vontade de servir a pátria ou que eles... justamente por uma questão econômica. E o outro assunto, que é a barriga de aluguel, ele apresenta um caso de Nova Jersey, em que o casal não conseguia ter filhos e contratou uma barriga de aluguel. Só que naquela época, o homem fornecia o material genético e o óvulo era da própria gestante. E quando a criança nasceu, a gestante se negou a entregar o filho e fugiu para a Flórida. E aí o juiz de primeira instância, de primeiro grau, entendeu que o contrato deveria prevalecer, porque era a vontade das partes envolvidas à época, e que você permitir que o homem doasse seu material genético e impedir que a mulher doasse seu material genético seria uma forma de discriminar o direito do homem e da mulher. Posteriormente, essa sentença foi reformada pelo Tribunal de Nova Jersey, reconhecendo que a mãe não poderia abrir mão, porque ela é mãe biológica, ela doou o óvulo e gerou. Ela não poderia negar a possibilidade da mãe abrir mão do seu direito materno. E que, à época da contratação, a mãe não tinha condições, a mãe biológica não tinha condições de avaliar se ela iria nutrir afeto pela criança ou não. Então, são esses dois casos que, apesar de haver liberdade econômica, né, tanto de você servir o Estado como fazer uma barriga de aluguel, existe a liberdade, mas nem sempre a motivação é a mesma. Ele cita que lá na Índia é possível você contratar uma barriga de aluguel por um valor muito menos, um valor muito menor do que seria nos Estados Unidos, e que isso tem uma motivação econômica. É isso, Vanessa, e agradeço a oportunidade. Acho que o Tu quer falar, Tuca? Achei que eu tinha visto... Estou aprendendo aqui, estou vendo. Então, achei que tinha visto uma mãozinha. Então, é interessante que dessa discussão, justamente do mercado, a gente vai para uns capítulos mais densos, eu acho que um dos mais sólidos, né, que o Guilherme vai falar para a gente daqui a pouquinho, que é o capítulo que vai falar de Kant. E aqui é bem interessante, porque aqui a gente vai trabalhar a noção de razão, de moral.
E o Kant, quando ele traz essas noções para dentro do conceito de justiça, vai fazer toda uma revolução, tanto que a base dessa ideia de direitos humanos universais, ela vai vir de Kant. Eu vou passar a palavra para o Guilherme e parabéns por ter escolhido Kant, viu? Muito, muito bom da tua parte, porque efetivamente eu acho que do livro, esse é o capítulo que faz a gente refletir mais. Com certeza. Obrigado, doutora. Todos conseguem me ouvir? Boa tarde a todos, boa noite. Bom, então vou falar sobre o tema 5 do livro, em que já no início ali, o autor ele destaca três concepções, três abordagens a respeito da justiça, que o filósofo Immanuel Kant vai analisar. A primeira que o autor menciona é a justiça segundo a concepção dos utilitaristas. Para os utilitaristas, uma ação justa, algo que acontece com determinada justiça, é feita com a concordância da maioria das pessoas. Ou seja, para que uma ação seja justa, a maioria tem que estar em concordância com essa ação. E há uma segunda abordagem que o autor traz, ele associa a justiça à liberdade. Ou seja, é um pensamento meio libertário sobre isso. Nesse pensamento, a distribuição justa de renda e riqueza, por exemplo, é aquela que tem origem na liberdade da vontade das partes. Eles podem trocar bens e serviços no mercado sem que haja restrições nesse mercado. No livro, o autor diz que caso haja restrições, intervenções do mercado entre as partes, estaria violando a liberdade de cada indivíduo. E sem que haja uma ação com liberdade das partes, né, o Kant diz que não tem como a ação ser justa. Bom, a terceira e última abordagem que o autor traz ali sobre a justiça nos leva a pensar que as pessoas, aliás, que justiça é as pessoas receberem aquilo que elas merecem de acordo com a moral de cada um. Então, as pessoas então recebem aquilo que elas merecem a partir de meio que um julgamento moral ali, daí para se dizer. Bom, o filósofo Kant ele discorda da primeira abordagem a respeito da justiça e da terceira também. Ele problematiza um pouco a primeira abordagem, que é a concepção de justiça segundo os utilitaristas. Ele diz que, ainda que a maioria esteja de acordo, a maioria concorde com a criação de uma determinada lei, não significa que essa lei ela seja justa. Não é porque a maioria tem certa aprovação a respeito dessa lei, que essa é uma lei, tornou-se uma ação justa apenas porque a maioria escolheu concordar, né, com a criação dessa determinada lei. Bom, Kant, então, ele concorda mais, ele é um grande defensor da segunda abordagem a respeito da justiça, que associa a justiça à liberdade. No entanto, a concepção de Kant a respeito de liberdade é muito mais abrangente do que só a liberdade ali dentro do mercado, das partes, de negociar e tal. Kant, ele considera uma ação justa aquela que parte das pessoas sem que haja uma imposição de terceiros. Por exemplo, para que a ação seja justa, não precisa que a maioria aprove, por exemplo, a ação da pessoa. Eu fiz uma anotação aqui que eu achei bem interessante. Só um minutinho. Para Kant, a ação justa ela tem que ser praticada pelo dever. Ou seja, não dá para se dizer que a ação ela é correta moralmente, até porque a moral não está relacionada está relacionada, aliás, com interesses e desejos e vontades das pessoas. E desejos, interesses e vontades são fatores variáveis, coisas que mudam de sociedade para sociedade. Elas não podem se tornar um princípio moral universal, como a doutora Vanessa comentou no começo, para julgar se uma ação é justa ou não. Bom, foi isso que eu achei mais relevante dessa parte. Eu achei um tema bem rico de assunto. Kant, ele enfatizou muito bem a liberdade para que a ação seja justa. E, bom, foi um prazer, né, poder apresentar um pouco sobre esse tema. Devolvo a palavra para a doutora ou para o doutor. Desculpa interromper aí, mas eu gostaria de parabenizar todos aí pelas intervenções, né? O Gui aí,
na minha avaliação, esse é o caminho, o capítulo talvez o mais difícil do livro, né? Porque tem alguns autores, desde a graduação, que a gente escuta falar, Kant, Kelsen, a gente acha que não vai entender, né? Dentre outros. Mas, enfim, estou aprendendo bastante aqui, parabéns, até porque o tema é justiça, né? Eu estava lembrando aqui, falei do ministro Eros Grau, o professor da USP, ex-ministro supremo, ele reeditou agora a 10ª edição do livro dele, Por que Tenho Medo dos Juízes? E a conclusão dele, no final, é que justiça é só no céu. Não queria adiantar o livro, mas ele que foi ministro do Supremo. Então... Spoiler total! Então, justiça só no céu, e daí vai para o lado da religião, faz uma passagem da Bíblia, enfim. Então, eu tenho que parabenizar todos aí, porque o tema de justiça é denso e esse livro traz muito ensinamento. Acho que já falei muito aí, Vanessa. Obrigado. Na verdade, parabéns, Gui, o Kant, ele é muito denso mesmo, e eu acho que o importante, ele traz para a discussão essa ideia de razão, né? Ele espera que a gente seja racional, e ele fala em valores universais. Então, eu gosto da ideia de valores universais, claro, né? Trabalhei tanto tempo com direitos humanos, mas a ideia de que você vai ter, ele vai trabalhar com essa ideia de que você tem valores que são para todos, e que você só pode partir dessa ideia, que a justiça é isso, são os valores para todos, e você não descobre esses valores de acordo com você descobre de acordo com uma máxima que todo mundo teria direito. Muito interessante o Kant, e do Kant, o autor vai passar para um outro, que foi o primeiro a escolher, né, Pedro? Pedro já ficou animadíssimo, já criou o Rawls desde o começo, porque é bacana que aqui vai entrar o quê? A gente está falando sobre utilitarismo, a gente está falando sobre liberdade, está falando sobre razão e moral, e agora vem uma noção que é super importante e que vai balizar a justiça, que é a equidade. Então, eu vou passar para o Pedro para ele contar um pouquinho para a gente como que o Rawls vai introduzir essa ideia de equidade e justiça. Todos me escutam? Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos que participam aqui da reunião, e eu já adianto que o Rawls ele vai contrariar as duas teorias que foram abordadas anteriormente, a teoria do utilitarismo e a teoria desenvolvida por Kant. E, bom, antes de mais nada, eu queria dizer também que esse livro é muito bom. Eu já tinha lido até ele na faculdade, um professor tinha indicado, e esse livro trouxe até discussões para dentro de casa. Assim, eu comentei com meu irmão sobre essa possibilidade de alistamento obrigatório, sobre a barriga de aluguel, e todo mundo tinha uma opinião. Então, era muito interessante de ver como essas teorias morais... fica nítido que nós não vamos ter uma resposta concreta, né? Cada teoria vai propor uma coisa e para cada situação acho que uma teoria vai ser mais bem aplicada. Mas John Rawls ele traz uma ideia de que um Estado só seria justo se nós pensássemos os princípios que vão orientar o contrato social a partir de pé de equidade. Então, ele traz uma ideia de um véu de ignorância. Então, todas as pessoas teriam que ignorar os benefícios, os privilégios que elas têm, e a partir desse véu de ignorância pensar nos princípios que vão orientar o contrato social. E nessa ideia de contrato social ele traz uma discussão muito interessante sobre consentimento, porque ele fala que não basta ser um contrato para ser justo, e às vezes a gente não para pensar sobre isso. Ele dá um exemplo. Uma senhora nos Estados Unidos contratou um bombeiro hidráulico para consertar um cano que estava vazando, e o bombeiro cobrou $50 mil pelo conserto. E ela consentiu com isso. Então, ao primeiro momento, se a gente só pensasse em consentimento, esse contrato seria justo. E daí, quando essa senhora foi ao banco sacar a entrada, que seria de $25 mil, o bancário perguntou sobre o que seria, e ela falou que era para pagar o bombeiro e tal, e o bombeiro acabou preso, porque era uma situação de fraude, etc. Então, ele traz bastante críticas sobre essa ideia de consentimento. E daí, os apontamentos que ele faz sobre o utilitarismo e sobre a teoria libertária de Kant no sentido de que, com esse véu de ignorância, impede a equidade, nós nunca iríamos querer que o Estado, o contrato social, fosse orientado pelo utilitarismo, porque no utilitarismo nós temos a possibilidade de ser a maioria e de ter os privilégios, a felicidade que a maioria possui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de ser minoria e, com isso, ser excluídos da felicidade, por assim dizer.
E, por outro lado, na teoria da liberdade de Kant, ele diz a mesma coisa, que nós podemos ser da classe dominante e, ao mesmo tempo, nós podemos ser dos dominados. Então, nós também não vamos querer, em pé de igualdade, se formos pensar em princípios, não vamos querer a teoria libertária. Então, ele propõe uma teoria que se baseia no princípio da diferença. Ele tenta, em todos os momentos, excluir qualquer possibilidade de privilégio, de alguma diferença que seja justificável. Mas, ao final, ele fala sobre a possibilidade dos indivíduos terem talentos naturais. E ele explica, e aqui é bastante polêmico, eu acho, ele dá um exemplo, por exemplo, do Michael Jordan, que foi um grande jogador que recebia muito dinheiro. E ele fala que traz uma discussão sobre a possibilidade de um cara que treinou a mesma coisa que o Michael Jordan receber o mesmo que ele, mesmo sem ter o mesmo sucesso que o Michael Jordan. Porque o talento natural que o Jordan tinha, por questões corporais, etc., ele trazia muitos privilégios ao Michael Jordan. Então, ele tenta, até o talento natural, ele tenta retirar esse privilégio. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que nós não devemos excluir o talento. Ele dá um exemplo até de uma distopia em que as pessoas que fossem mais bonitas teriam que tirar um dente, raspar a sobrancelha. Ele não fala que seria isso, ele fala que os talentos, como por exemplo a beleza, eles teriam que sempre ser convertidos para benefício social de quem está em posição de minoria. E daí vem essa discussão, né? Porque a teoria do utilitarismo, ela busca maximizar a felicidade, então não importaria se a pessoa tem talento ou não, o que importa é a felicidade. E a teoria da liberdade, que vem através de Kant, diz que o indivíduo só não pode usar um outro como meio para a felicidade. E ele tenta desconstruir essas duas teorias. Até o Michael Sandel, ele mostra que a teoria de John Rawls é bastante polêmica, mas, ao mesmo tempo, ao final do capítulo, ele comenta bastante que é a teoria, sem dúvidas, mais equânime que já foi desenvolvida na história dos pensadores norte-americanos. E, independente das controvérsias que ela pode gerar, é uma teoria que realmente tem bastante sustentação teórica. Eu acredito que era isso. Não sei se consegui ser muito claro, porque eu achei um dos capítulos mais densos também do livro. Mas era isso, doutora. Passa a palavra. Achei super interessante e efetivamente me marcou muito essa ideia de que você pode ter o teu talento, mas desde que reverta num bem para os outros, né? Isso ficou muito marcado. E já direto da discussão do Rawls, o autor vai discutir um pouco da ação afirmativa. Eu, quando peguei o livro, eu falei, vou falar de ação afirmativa, mesmo porque eu lembro, né, quando eu dava minhas aulas de direitos humanos, era bem a época da discussão das cotas, eu participei de muito congresso e estudei muito a questão das cotas. Eu falei, vou dar uma olhadinha nas ações afirmativas. E o que eu achei legal é que o autor conseguiu colocar algumas situações das ações afirmativas sem cair no lugar comum, mas também sem dar resposta. Então, isso eu achei bem interessante do livro, né? Ele joga as questões, mas ele não dá a resposta. E partindo nas ações afirmativas, ele parte da seguinte pergunta: é injusto considerar raça e etnia fatores prioritários no mercado de trabalho e admissão à universidade? E daí, para justificar a questão das ações afirmativas, ele dá dois argumentos. Um que seria um argumento compensatório, né, para remediar as injustiças do passado, e um que seria um argumento de promoção da diversidade. Esse argumento compensatório para remediar o passado, ele até mais para frente ele vai retomar em outros capítulos. Então, ele fala muito da ideia, será que a gente é obrigado a reparar situações que a gente não participou? Isso seria justificativa para essa ação afirmativa, que é essa ação de inclusão de determinados grupos, né, especialmente baseada na raça e na etnia? Porque até ele traz um pouquinho essa ideia da questão da cota por questões econômicas, que é uma coisa interessante, porque no ideário comum é muito mais fácil se aceitar a cota por questões econômicas. Essa ninguém reclama. Mas quando você vai trazer raça e etnia, que gera um problema. E daí o autor passa rapidamente para essa ideia da promoção da diversidade comum. E daí que é interessante, porque daí ele vai discutir, na verdade, que a ação afirmativa é de acordo com o critério de admissão da faculdade. Então, a faculdade pode decidir como é que ela quer admitir. É isso que ele coloca, e daí ele vai usar o do working. Então, na verdade, a faculdade vai determinar a missão dela.
E dentro da missão dela, ela pode colocar os critérios, por exemplo, de ações afirmativas. Porque para a faculdade pode ser mais interessante ter uma diversidade cultural do que ter o melhor aluno. E daí o Michael Seltz coloca que o melhor aluno não pode ficar bravo se ele perdeu a vaga dele por cotas, porque era a missão da faculdade. A faculdade tem todo o direito de escolher o que ela quer. E daí a gente trabalha um pouco dessa ideia da diversidade. E eu gosto, porque daí a gente foge da ideia de que a faculdade, que talvez o melhor para a faculdade fosse só os melhores alunos. Você parte de uma outra ideia. O que é a faculdade? É só ter os melhores alunos ou é promover, de repente, um espelho da sociedade? Ou é promover a inserção social? Então, é isso que ele vai discutir justamente nessa ideia da missão. E eu achei bem interessante, porque aqui a vontade, né? Ele até trata no caso concreto, ele dizer, não, eu era melhor, eu tenho que entrar. Mas daí, quando ele aborda por essa questão da missão, você vê uma outra perspectiva. Dani, fale. Não, desculpa, não quis te interromper, mas eu lembrei assim, que essa discussão de mérito é uma discussão tão recorrente, né? Embora ele não trate isso nesse capítulo, essa profundidade que você está trazendo de forma subliminar, mas que é basicamente o que ele quis dizer, melhor em quê? Melhor para quem? Melhor sobre qual perspectiva? Não é? Porque assim, os próprios padrões de seleção, os padrões de escolha, no âmbito das universidades, por exemplo, continuam sendo os mesmos de 300 anos atrás. Então, assim, né? Ou seja, isso aí tem uma charge que eu gosto bastante, que é aquela em que você tem um peixe, um elefante, um macaco, né? E acho que todos já viram isso, e uma cobra, não é? E daí o leão diz, não, a prova vai ser a mesma para todo mundo, quem subir na árvore primeiro ganha, né? Obrigada. Com certeza, Dani. E, na verdade, até eu descobri que esse autor, eu gostei tanto dele que eu fui dar uma pesquisada, ele tem um livro que eu estou agora com vontade de ler, que chama Meritocracia. Porque aqui, efetivamente, a gente não vai entrar nessa discussão, mas ele aborda também a que ponto meritocracia. E ele fala assim, o que é a meritocracia? Você tem como trabalhar pessoas vindo da mesma escola, têm a mesma chance? Não, porque a gente vai ter uma questão social também. Eu vi uma outra chart que era interessante, que falava assim, meritocracia, daí tinha um só com um livrinho e o outro com um trabalho, levando coisa. Então, é justo falar em meritocracia se você tem uma pessoa que às vezes tem que trabalhar o dia inteiro e não consegue estudar e outro que só estuda, cadê a meritocracia? E outra coisa que ele coloca ainda, você é fruto do meio. Então, uma pessoa que nasce numa casa com livros é muito diferente de uma pessoa que não tem nenhum livro. Então, eu gostei, mas eu achei interessante essa abordagem da missão social, e eu acho que a Dani colocou perfeitamente, porque a gente tem uma falsa ideia, isso, né? Será que o melhor aluno é o que tira a melhor nota? Você pode ter um aluno que entra por cotas e vai trazer uma riqueza para a tua aula em uma realidade que ninguém nunca viu e vai melhorar o debate. E também eu penso, né? Já eu estou falando demais, mas eu penso também assim, será que a justiça não tem que reproduzir toda a sociedade? Né? Até que ponto essa justiça masculina e branca vai reproduzir os critérios do que é certo e do que é errado? E a gente agora viu, tem muito mais mulher advogada e estudantes de direito, e a gente ainda tem poucas juízas. Então, né, até que ponto que a justiça vai representar isso? Né? Só vou fazer uma parte. Desculpa, gente. É inevitável, assim, até porque eu e a Vanessa, a gente não se encontra nesse ciclo, assim, né? Há muito tempo. E só quero fazer uma correção, ela me apresentou errado, eu sou a estagiária que fugiu de vocês em razão da pandemia, eu volto, não se preocupe, não é? É só uma parte que é muito interessante isso que você colocou, Vanessa, porque, bom, eu estou representando a universidade num conselho estadual e só fiz uma brincadeira com o pessoal, porque eles estão organizando um evento, e assim, fiz aquela brincadeira sutil, né? Do tipo, que legal, só tem homem branco, né? Aí o sujeito representando a OAB me respondeu assim, não, tem uma mulher que é a coordenadora da mesa. Assim, tipo Barbie, né? Uma coisa assim, né? Que nem eu, assim, tipo, né? Uma representação total da sociedade brasileira, né? Assim, é a minha cara.
né? A nossa cara, né? E aí ele disse, não, mas segundo a OAB, 30% paridade, foi votado agora, está dentro da regra da OAB. Mas assim, tipo, está dentro da regra, né? Então, assim, é bem o que você falou, as mulheres são mais de 50% da sociedade, as mulheres já são mais de 50% das advogadas, mas 30% de paridade tá bom, né? Porque, afinal de contas... Então, assim, eu concordo contigo, assim, essa questão de discutir meritocracia é muito difícil. Obrigada. Obrigada, Dani. Eu vou passar para frente, nós vamos ficar aqui discutindo até amanhã, porque o debate vai muito bom, depois a gente combina de continuar a nossa discussão aqui. Mas o que é interessante é o seguinte, o próximo capítulo... o Pedro quer falar antes, né, Pedro? Vou passar rapidinho para o Pedro. Não, senhora, pode dar seguimento, senão a gente vai se estender muito no capítulo anterior. Pedro, pode falar rapidinho, pode falar. Não, é que eu até ia comentar que um dos livros que eu indiquei para essa reunião é o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, e é um livro muito interessante porque ele pode ser aplicado para essa questão até de representatividade feminina, que ele explica que, além da falta de representatividade quantitativa, que seria nessas porcentagens, também é necessária a representatividade qualitativa, que seria o quê? Mulheres, ou no caso do livro Racismo Estrutural, negros, que realmente vão estar lá lutando pelo espaço dessas pessoas, porque muitas vezes nós temos, que nem mulheres, vamos dizer, no Congresso, é um exemplo que ele dá, que ao invés de estar lutando pelo direito das mulheres, às vezes legitima muito mais essa dominação maciça dos homens no Congresso e em reuniões. Então, essa discussão, além de ser quantitativa do número de mulheres e de negros, também é qualitativa, né, de quantas pessoas vão estar lá realmente lutando pelos direitos das pessoas. Colocação perfeita mesmo, porque se a gente olhar atualmente algumas congressistas, né, a gente vê que efetivamente reproduzem de uma forma ainda mais terrível o discurso hegemônico. Mas, assim, continuando aqui rapidão, né, passando para frente, o que eu acho... A gente está falando de justiça, estou achando mais justiça para os homens. Que nem todos são justiças aqui. É que aqui, na verdade, o problema é que, infelizmente, né, a gente vive um momento que estamos perdendo a razão, né? O século XVIII, daqui a pouco, acho que vai ficar na história, porque eu nunca vi, estamos perdendo a racionalidade. Mas voltando aqui para a questão do livro, eu acho interessante que ele pula dessa parte da ação afirmativa agora que ele vai tratar o Aristóteles. E é legal, Pedro, porque justamente o que você falou, porque o Aristóteles ele vai ter uma ideia dessas pessoas, né, como era na Grécia, das pessoas que têm essa possibilidade de decidir. O Aristóteles quem que ficou de fazer o capítulo 8? Eu. Gil? Você, querida. Então, fiquei responsável por ler o capítulo 8, que ele trata do Aristóteles, e a principal pergunta é: quem merece o quê? Eu achei assim, um capítulo assim, bem um pouco complicado de ler, porque ele acaba dizendo que, primeiro, ele diz sobre a justiça, né? Que a justiça ela é teológica. Então, ela tem que ser definida, para definir os direitos, tem que definir qual é o objetivo da justiça, qual é o propósito da justiça. E depois decide-se acerca da honorífica, ou seja, se discute sobre esses objetivos e compreende-se as virtudes que ela deve honrar ou recompensar. Então, depois, posteriormente, ele diz que as pessoas, normalmente, elas são criadas, as pessoas e as coisas, são criadas para determinados objetivos. Por exemplo, uma flauta é criada para ser tocada. Então, ele diz que essa flauta tem que ser tocada por um dos melhores músicos. Não teria razão para passar essa flauta para ser tocada por qualquer outra pessoa. Ele também defende, o que eu achei um pouquinho pesado até, ele defende a escravidão, mas depois eu compreendi mais ou menos a ideia que ele quis passar. Ele diz que, da mesma forma que alguns homens são livres por natureza, outros são escravos por natureza. E para esse estado de escravidão é benéfico e justo.
Então, ele diz que como aquelas pessoas que são escravas, elas estão cumprindo uma função, então elas estão trabalhando para pessoas, para que essas outras pessoas possam cumprir também a função delas na sociedade, e ele só diz que é errado porque é uma medida coercitiva. Então, a escravidão, ela não é... para as pessoas que não vão contra, não tentam fugir, não brigam, ela é correta. Para as pessoas que vão contra, ela não é correta. Mas também tem alguns momentos que ele diz que quando você nasce para isso, para determinada coisa, você acaba sendo daquele jeito. Por exemplo, eu nasci filhinha de papai, então eu nasci para isso, eu sou filhinha de papai. Isso foi mais ou menos o que eu entendi, posso estar equivocada, mas também ele traz outras questões, como a equidade, que daí ele conta histórias de uma líder de torcida que é deficiente, que os pais das outras líderes de torcida pedem para ela ser retirada, porque ela não tem a capacidade física para poder fazer acrobacias e tudo mais. Só que também eles discutem depois que ela acaba animando a torcida. Então, fica essa disparidade. Ele também fala que tem que se analisar o que é essencial para determinada coisa, para quando você vai analisar, e o que é incidental. Por exemplo, outro caso que ele cita é o carrinho de golfe. Ele fala que teve um senhor que queria participar de um torneio de carrinho de golfe, mas ele tinha um problema na perna. Então, ele pediu... Do carrinho de golfe, não, desculpa. Participar do campeonato de golfe. Então, ele pediu na justiça para que ele possa utilizar esse carrinho de golfe de acordo com os problemas que ele tem. A justiça deferiu, ela disse que, como ele tem esse problema, então, para ficar equiparado aos outros, em tese equiparado aos outros, eles deveriam dar carrinho para todos. Mas o que estava sendo analisado ali, naquele momento, é a necessidade dele para poder praticar o golfe. E no golfe não é obrigatório você andar, então isso não é essencial para você praticar a atividade. Então eles disseram que, como é uma opção incidental, eles deram procedência para o pedido e ele pôde utilizar o carrinho de golfe. Outras coisas que ele também descreve é sobre a utilidade da quadra de tênis. Você vai dar a quadra de tênis para cientistas jogarem tênis, ou você vai dar para atletas que vão usar corretamente aquela quadra de golfe. Quadra de tênis, perdão. Outras coisas que ele acaba entrando, ele fala sobre a política. Ele diz que, obrigatoriamente, todos têm que participar da política. Por quê? Porque a sociedade... Nós estamos inseridos na sociedade e a sociedade nasceu para a política. Então, não tem como não discutir política. Está no nosso ser, porque precisamos praticar essa questão da política para poder melhorar. Sempre buscando uma vida boa. Então, por exemplo, os principais políticos, eles teriam que ter essa forma de analisar o que vai ser melhor para todo mundo, mas eles não têm, porque sabemos que essa é a nossa realidade. Mas, na concepção dele, os políticos seriam as pessoas que sabem analisar o que é bom para todo mundo. Só que ele diz também que as pessoas que escolhem os políticos também deveriam saber quem são essas pessoas. Mas se você fizer isso, colocar a liberdade de escolha para determinadas pessoas, isso vai contra a liberdade das demais. Depois ele entra também dizendo que não há neutralidade no caso de uma análise de uma decisão qualquer sobre justiça.
que sem antes discutir a natureza do propósito daquele pedido, daquele caso. E ele fala também que as leis foram criadas para cultivar bons hábitos, para formar indivíduos de bom caráter. Então, ele diz que a lei foi criada como uma forma de melhorar a sociedade. Acredito que seria isso. Então, obrigada, Gil. Pessoal, o 9º capítulo, que vai tratar do dilemas de lealdade, é um capítulo que vai trabalhar algumas questões. Ele volta naquele assunto, se a gente deve pagar pelos atos dos nossos antepassados. Ele fala do pedido de desculpas da Alemanha, do Japão. Daí ele vai pular um pouquinho para a ideia da solidariedade. Então, é interessante que ele vai trabalhar a questão entre irmãos, a questão do patriotismo. Por questão de tempo, eu vou passar já para o Felipe, para ele fazer o fechamento para nós. A gente está quase no nosso horário para falar do capítulo 10, para poder fechar tudo isso que a gente conversou até agora. Felipe. Será que... Ali. A gente tem que estar abrindo. Oi, doutora, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a participação da oportunidade, agradecer a participação de todos também. E o meu capítulo ele fala sobre a justiça e o bem comum, né? Ele começa o capítulo falando sobre a questão da religião na justiça, que muitas vezes a religião acaba interferindo muito no que a gente entende de justiça. Inclusive, ele acaba debatendo questões como aborto, célula-tronco, que há sempre dois lados. Aquelas pessoas que no caso de casamentos homossexuais, tem aquele lado das pessoas religiosas, onde elas entendem que questões como aborto e casamento de pessoas do mesmo sexo deveria ser proibida por questões ideológicas, morais e religiosas, e tem aquelas pessoas do outro lado que tem um pensamento mais liberal, que entende que não deve ser, que a religião não deve ser imposta a todos os indivíduos da sociedade, né? Então não é os indivíduos da sociedade não podem ser obrigados a participar de uma religião apenas por outros entenderem dessa forma. Então ele tenta entrar essas questões para demonstrar que muitas vezes justiça e religião acabam confundindo muito e que não é quase impossível separar as duas coisas, apesar de muitas vezes tentar fazer alguma decisão ali alguma decisão relativa a alguma questão polêmica. É muito difícil tirar a questão da religião, questão moral, questão ética. Muitas vezes tem que fazer um balanceamento das duas, porque você não pode muitas vezes a justiça que pode ser para você pode ser justo, para outra pessoa pode não ser justo, por questões de criação. Muitas vezes a pessoa cresceu aprendendo que uma coisa não é correta. Aí num debate da sociedade, alguém chega para ela e fala: não, o jeito que você aprendeu toda a sua vida, ela não é correta, tem que ser desse jeito a partir de agora. Inclusive, uma solução que ele põe para questões de casamento homossexuais é desestatizar o casamento, fazer que o casamento pare de ser uma questão de Estado, que o Estado pare de interferir nos casamentos, que ele não faça mais, e passe a ser uma questão mais privada, que as pessoas optem como elas devem casar, se elas querem casar com homem, querem casar com mulher, se querem fazer casamento com 3 pessoas ou mais, e que isso pare de ser uma questão do Estado, que o Estado pare de decidir sobre isso, e que então o Estado não precisa mais ficar nessa neutralidade de dizer se é moral ou imoral algum tipo de casamento. Ele passa também para a questão do bem comum, né, justiça como bem comum. Ele cita 2 presidentes o presidente que ele gosta muito, que é o Kennedy, Barack Obama, inclusive, que eles falam que o povo americano tinha algumas virtudes, alguns ideais que não eram bons para a sociedade. Muitos queriam que acabasse com a pobreza, a desigualdade, mas eles não se sacrificavam em prol disso. Inclusive, um dos programas do Barack Obama foi dar crédito para os alunos da universidade, para eles fazerem serviço à comunidade, prestar serviço à comunidade.
a cada 400 horas de serviço de comunidade, ganhava crédito para fazer serviço para a faculdade, para poder pagar a faculdade e tudo mais. E até o Barack Obama dizia, né, que quando teve o 11 de setembro, e o George Bush acabou errando, que ele pediu para as pessoas sacrificarem, mas pediu para as pessoas sacrificarem comprando coisas, gastando dinheiro, pagando imposto, diminuindo imposto, na verdade, das pessoas mais abastadas, e quando deveria, na verdade, chamar as pessoas para serem voluntárias no país, ajudarem o país a crescer. Ajudar com serviços sociais, ajudar até mesmo servindo ao exército, ajudando com limpeza e tudo mais. O certo seria mesmo a sociedade se unir para ajudar a própria comunidade inteira, e não começar a comprar, acumular bens materiais só. O que ele faz é que a sociedade estava visando apenas o crescimento material, não estava visando, estava apenas acumulando bens materiais, não estava acumulando bens afetivos, bens filosóficos, não estava crescendo espiritualmente, por assim dizer. E ele conclui também falando que uma política de engajamento moral não é apenas um ideal inspirador, né? Você não pode fugir do debate político, não pode fazer um debate político se esquivando de debates morais e religiosos. O certo seria a gente sempre debater mais isso, para debater mais vezes, mesmo que a gente não chegue num acordo. É interessante a sociedade debater esses ideais morais e religiosos para crescer junto, e apesar de ser muito difícil conseguir chegar num acordo, pelo menos por esse debate, tentar minimizar os danos entre os lados, ali procurando sempre o bem comum, né, o bem geral da sociedade. E acredito da minha parte seria isso, porque eu só agradecer novamente a oportunidade. Obrigada, Felipe. Então, pessoal, eu queria agradecer todo mundo. Esse foi um livro que não foi fácil, apesar de muito bom de ler, uma delícia para ler, mas são temas polêmicos. E a gente aqui já conseguiu, fazendo uma retomada, a gente já discutiu a questão da corrupção, já discutiu vários temas com o ministro Barroso, agora tivemos essa oportunidade de trabalhar o livro da Justiça. Eu até não conversei ainda com o resto do grupo, mas eu acredito que talvez no próximo a gente possa trabalhar o que foi mais votado. O que você acha, Tuco? Na última vez que a gente escolheu o livro, teve uma votação muito pertinho. A gente acho que ganhou esse aqui por 1 voto. Então, eu acho que se vocês estiverem todos de acordo, eu acho que o pessoal queria muito trabalhar o 1984, porque eu acho que vai trazer uma nova perspectiva, porque a gente ainda não trabalhou nenhum romance, né? Romance ficcional. E tem muito a ver com esse momento. Então, se vocês estiverem de acordo, eu sugeriria para o próximo encontro o 1984. O que vocês acham? Tá sem voz. Pode ser. Vamos ver se alguém tem outra sugestão e tudo mais, mas pode ser. Vamos ver o que todos preferem. Então, alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse de hoje? O que vocês acham? O Emanuel quer falar. Não, o Emanuel colocou um joinha. Isso, Emanuel? Tá de acordo? Tá de acordo. Então, tá. Então, pessoal, agradeço mais uma vez todas as manifestações, e vou falar o seguinte, tem gente aí que não está se manifestando, hein? Então, no próximo, espero verificar aí quem não se manifestou ainda, para a gente também poder escutar um pouco a ideia que é uma democracia. Diga, Dani. Não, eu ia dizer assim, que quem não está se manifestando pode passar as fichas para mim, entendeu? Que eu estou me segurando aqui, que vocês não têm assim... Então, vocês podem, né? Que tá valendo. Super obrigada pelo convite, gente. Eu tô super animada. Vocês não viram a minha filha batendo bola aqui atrás, assim, como quem diz assim, mãe, deu, né? Super obrigada. Olha, amei, não consegui terminar, estou no capítulo 8, mas assim, amei o livro, super obrigada pela dica, vou atrás, inclusive, do segundo dele, assim, genial. Obrigada, pessoal. Obrigado. Isso, eu queria colocar para vocês o seguinte, quem não conseguiu terminar esse, porque é um livro grande, na verdade, assim, é fácil de ler, mas ele demanda uma reflexão a cada capítulo, né? Eu acho que isso demora. O que eu queria sugerir para vocês, quem não acabou, vale muito a pena acabar.
Vale muito a pena e assim, a gente acaba se transportando para as aulas. Isso que eu achei muito, muito bacana. Então, ó, muito obrigada a todos vocês. Não sei se o Tuco quer falar as palavras finais, nosso idealizador do projeto. Não? Então, agradecer a todos aí a participação. Tá bom? Obrigado. Então, tá bom. Até a próxima, pessoal. Parabéns. Tchau.